Meu nome é Hélio. O ano era de 1984. Eu tinha 27 anos na época. Eu havia acabado de me casar. Depois de voltar de lua de mel, um amigo meu que se chamava Giovanni, que também era casado há pouco tempo, convidou eu e minha esposa para passar um feriado prolongado na fazenda do pai dele, que ficava a cerca de uns 150 quilômetros da nossa cidade. Como a minha esposa também era amiga da esposa dele, conversei com ela e ela topou. Partimos os quatro em direção à fazenda. Chegamos na fazenda no final da tardinha de sábado. Eu notei um detalhe. A área onde ficava a casa era toda cercada por um cercado de madeira como em currais. Porém, era um cercado muito mais alto que a altura usada em currais. Eu achei aquilo estranho, pois a área da casa era muito grande, e geralmente nesses casos é usado cerca de arame farpado e cercado baixinho. Eu achei estranho, mas deixei pra lá. Pensei que fosse por questão de estética ou alguma coisa assim que o pai do Giovanni tinha colocado. Chegamos na casa. Quando chegamos, estava lá o pai dele deitado na rede na varanda da casa. E em seguida chegou a mãe do Giovanni e mais uma empregada que sempre fica na casa. Todos eles foram muito hospitaleiros. A casa era muito grande e tinha quartos com cama de casal suficiente para todos. Depois de nos acomodarmos e conversarmos bastante, as mulheres ficaram lá na cozinha de prosa e fazendo os preparativos para o jantar. Enquanto eu, o Giovanni e o pai dele, que se chamava Joaquim, ficamos na varanda de prosa. No que estávamos conversando, chegou lá 3 peões que trabalhavam na fazenda dele para tirar dúvidas sobre esse serviço. Então, eles aproveitaram e ficaram um tempinho lá de prosa com a gente. Eu aproveitei que estávamos todos ali de prosa, falando sobre a fazenda e tudo mais, e perguntei para o seu Joaquim o do porquê tinha uma cerca tão grande em volta da área da casa. No que eu acabei de perguntar, os 3 peões e o Giovanni deram uma risadinha, olhando um para o outro. Então, o seu Joaquim, que estava deitado na rede com um chapéu de palha e um palito de dente na boca, também deu uma pequena risadinha e disse: "Logo mais à noite você vai descobrir." Um dos 3 peões então perguntou: "Hoje vai ter roda de viola aqui, seu Joaquim?" Então o seu Joaquim respondeu: "Vai sim. Vou aproveitar que o Giovanni e esse povo todo está aqui, vamos fazer uma roda de viola aqui hoje." Logo quando começar a anoitecer, se vocês quiserem já pode ir montando uma fogueira aí em frente da casa. Então um dos peões respondeu: "Pode deixar que é só o tempo da gente terminar o serviço, tomar um banho lá em casa e a gente vem." Então a noite caiu, e assim como os peões tinham combinado com o seu Joaquim, logo que a noite caiu eles chegaram com algumas violas e foram montando uma grande fogueira em frente à casa. A gente já estava lá na varanda, bebendo umas cervejas, e de vez em quando as nossas esposas traziam carne pra gente. Os peões acabaram de montar a fogueira, e logo já descemos da varanda e fomos nos juntar a eles. Pegamos alguns tamboretes que tinha na casa e fomos para a beira da fogueira. Então os peões também se juntaram com a gente na cerveja e comendo os tira-gostos. A noite foi passando, o jantar ficou pronto, todos nós jantamos na frente da fogueira, inclusive os peões e as mulheres. Depois do jantar, continuamos lá bebendo nossas cervejas e os peões tocando as modas de violas, cada uma mais bonita que a outra. No que a madrugada estava começando a chegar, as mulheres já estavam morrendo de sono e resolveram ir se deitar. E ficamos só os homens lá continuando a prosa e beber cerveja. Eu já estava muito bêbado nessa hora, que já devia ser em torno de meia-noite, meia-noite e meia. Foi quando os peões também começaram a se cansar e pararam com a cantoria. E ficamos lá só conversando e bebendo mesmo, em um silêncio gostoso com aquela fogueira. Então, em certo momento, um dos peões se levantou e olhou em direção à estrada, na saída da fazenda, e falou: "Tá quase na hora, né, seu Joaquim?" Do amigo aí descobriu o porquê que a fazenda é cercada com cerca alta, e dando uma pequena risadinha. Então o seu Joaquim também deu uma olhada em direção à estrada e disse: ela deve estar quase chegando por aí." Nisso, o Giovanni também estava dando uma risadinha, e eu perguntei: "Do que vocês estão falando?"
E o seu Joaquim perguntou: você já viu a mula sem cabeça? Então eu ri e falei: claro que já, nos desenhos, em filmes. Então o seu Joaquim disse: hoje você vai ver ao vivo e a cores. Então eu falei: ah, larga de sacanagem. E me levantei para ir lá dentro da casa buscar mais uma rodada de cerveja para todo mundo. Quando eu voltei, estava todo mundo de pé, olhando em direção à estrada. Cheguei perto deles e perguntei: o que vocês estão olhando? Então o seu Joaquim disse: olhe lá na ponta da estrada. Eu olhei, lá bem longe, podia-se ver uma luz que parecia estar vindo em direção à casa. Muito rápido. A princípio, achei que fosse um farol de carro, mas à medida que a coisa ia chegando perto, eu pude ver claramente que se tratava de uma bola de fogo. O seu Joaquim disse: tá chegando. E um dos peões disse: hoje parece que ela tá brava, hein? Então eu já logo perguntei: Giovanni, o que é isso? E o Giovanni disse: é a mula sem cabeça. Eu não te falei nada antes porque eu sabia que você não ia acreditar em mim. Eu preferi deixar você ver com seus próprios olhos. Aqui perto da fazenda mora uma mulher que quase todas as noites ela vira a mula sem cabeça. Isso desde muitos anos já, ela é velha. Só que o mais estranho é que toda vez que ela vira a mula sem cabeça, ela vem aqui pra fazenda aterrorizar. No começo, ela vinha aqui e ficava rodeando a casa. Por isso colocamos essa cerca alta. Aí ela não consegue pular. Nisso eu só fiquei caladinho, vendo aquela coisa se aproximando mais e mais. Foi quando a coisa chegou na cerca. Como era de noite e a cerca ficava longe, não dava pra ver direito. A única coisa que dava pra ver era a bola de fogo. Então um dos peões disse: escuta, ó. Então do nada a coisa deu uma empinada e eu só vi a bola de fogo dar uma subida. E ela relinchava muito alto, parecendo estar desesperada para invadir a sede da fazenda. Os relinchos estavam tão altos que até as mulheres chegaram lá fora para ver do que se tratava. Minha esposa veio e se escorou nas minhas costas, perguntando o que era aquilo. O Giovanni respondeu: é a mula sem cabeça. Então a esposa do Giovanni, bem calmo, disse: eu já tinha visto aqui outras vezes que vim aqui. A esposa do seu Joaquim lá na porta da casa falando com a gente: essa mula não tem base não, toda noite é isso aí. Ela tá muito sem vergonha. Apesar do seu Joaquim, dos peões, do Giovanni e da mulher dele estarem ali como se fosse uma coisa normal, eu e minha esposa só conseguíamos ficar ali parados olhando para aquela coisa, sem acreditar no que os nossos olhos estavam nos mostrando. A mula continuava a empinar e relinchar muito alto. Às vezes galopava de um lado para o outro, parecia estar tentando achar uma forma de pular o cercado. Por fim, a criatura cansou e saiu galopando a um rumo desconhecido. Na manhã seguinte, de domingo, depois de tomar café, fomos para a varanda conversar, e o seu Joaquim lá deitado na rede. Eu perguntei: seu Joaquim, o que foi aquilo ontem à noite? E ele, com a maior calma do mundo, disse: é normal por aqui, tem anos já que essa mula aparece aqui quase todas as noites. O problema era quando não tinha o cercado, e ela conseguia chegar aqui na casa. A gente tinha que ficar em casa, todo mundo trancado. Mas agora não tem problema. Eu ficava abismado como ele falava aquilo com toda a calma do mundo, como se fosse algo normal. Mas para mim foi uma das experiências mais assustadoras que eu já vivi na minha vida. Boa noite.